Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 17 de fevereiro, com as principais notícias da pecuária brasileira. A safra da pecuária já está praticamente começada, mas no mercado do boi gordo, a previsão geral é de que o cenário vai continuar sendo de oferta enxuta de animais para abate. Mas a preocupação maior, tanto de compradores quanto de vendedores, continua sendo em relação à queda no consumo de carne aqui no Brasil. As informações o amigo confere agora com o nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo na lida. Muito boa noite para todo mundo. Arranchada neste sertão mais fundo, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV faz a saudação e anuncia a sua presença aqui na televisão para matar a saudade, para contar as novidades para os companheiros boiadeiros, para renovar a nossa amizade e para conversar, enfim, com os nossos amigos do Brasil inteiro. Pois é, o amigo fazendeiro, a amiga pecuarista, tem perfeita sabedência de que gado engordado é para ser levado para o mercado, né? E, normalmente, a consequência do aumento da oferta é, logicamente, o enfraquecimento da cotação. Mas a questão é que a nossa situação atual, de normal, não tem praticamente nada mais, né? E além da certeza de que não vai ter enchente de boiada terminada em lugar nenhum no Brasil, nessa temporada, o caso também vai ser de esperar para ver se no balcão do açougue vai ter freguesia querendo comprar a nossa mercadoria. Pois então, para adquirir maior entendimento a respeito do rumo que está sendo tomado pelo carretão no Eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a zootecnista Tainá Drugovic, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo, a bancada na frente do computador e preparada para participar da nossa função novidadeira e noticiarista do dia. Boa noite, Tainá. Muito obrigado por você ter ficado trabalhando até essa hora aí só para poder atender a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez pelo convite. É um imenso prazer conversar com vocês mais uma vez sobre o mercado. Muito obrigado, o prazer é nosso. Ô, Tainá, na semana passada, principalmente, né, o preço do boi andou tropicando e cambeteando aí em várias das principais regiões de comercialização do país, né? É a safra que já está chegando? Não, Sidney, nós acreditamos que, na verdade, os preços altos esbarraram no consumidor final, né? Então, nós vimos um lento escoamento de carne bovina no mercado doméstico e isso foi o principal vetor que deu uma freada nas cotações dos últimos dias, né? Esse repasse não tem ocorrido e, além disso, temos o término do auxílio emergencial que colaborou também, deu um impacto também no consumo no mercado interno. Então, nós acreditamos que talvez o mercado tenha atingido o seu teto e agora ele está tentando encontrar o seu ponto de equilíbrio agora, né? A gente viu constantes altos aí ao longo de janeiro inteiro, fevereiro, mas agora a gente já vai vendo o mercado um pouco mais brigado, mas tentando encontrar esse equilíbrio para essa alta ser repassada também, né, para o consumidor e assim ter lucro em ambos os lados, né? Que essa que é o objetivo. O Tainá, agora, o que deve acontecer então com a oferta de gado terminado nas próximas semanas? Sidney, com o avanço aí da safra, né, de capim, nós acreditamos que haja, né, um aumento gradual de animais terminados, mas não deve ser comparado aos anos anteriores, em função do ano de retenção de fêmeas que nós devemos ter mais esse ano. Então, nós vimos esse movimento forte em 2019, 2020, 2021 devemos ter essa oferta mais limitada, com o pecuarista segurando as vacas novilhas para a produção, para investimento na cria. Então, devemos ter assim um cenário de oferta enxuta de animais terminados, mas esse ano também. O Tainá, agora, esse ligeiro tropeço aí no preço do boi gordo, né? Como é que ele está influenciando o mercado do gado de reposição? Sim, as constantes altas, né, do mercado do boi gordo, como a gente sabe, essa alta correlação que tem o mercado do boi gordo com reposição, deu uma puxada também no carreirão aí do mercado de reposição. Na última semana, embora o mercado do boi gordo tenha mais travado, ele tenha sido mais brigado, a reposição ela manteve-se firme, em função da oferta também limitada de animais para reposição. Mas para essa semana, em função do feriado, em função do mercado travadão, nós
já senti que o mercado de reposição já vai dar uma recuada, vai dar um pouco mais lento nesses próximos dias, em função do mercado boi gordo. Mas, lembrando que a oferta de animais para reposição continua limitado e que deve ser um importante fator de sustentação nas cotações para esse mercado também. Falando de consumo de novo, né, Tainá? O que está mais perto de acontecer aí nas próximas semanas? Uma recuperação do consumo ou a continuação da queda? Nós acreditamos que o mercado deva continuar mais fragilizado, ainda mais que nós entramos agora na segunda quinzena do mês, né, Sidney? Que é sazonalmente o consumo mais fraco, em função que os recebimentos de salário já foram na primeira quinzena e tudo mais, então nós já observamos um consumo mais retraído na segunda quinzena e nós acreditamos que esse movimento aí de consumo mais fragilizado deva se manter para essa quinzena e vamos observar como é que vai se comportar na primeira quinzena do próximo mês, sem esse auxílio, se vai continuar impactando, como é que o mercado vai se comportar nos próximos dias. Mas não devemos ter um cenário muito diferente do que já estamos vendo. Tainá, mudando um pouco o rumo da prosa, né? Por que foi que a exportação, né, tá caindo? Por que é que ela está caindo desde o começo de janeiro, hein? Continuamente. Sidney, lembrando que em 2020 nós tivemos um recorde de exportações, né, de carne bovina. Esse janeiro e fevereiro, embora eles tenham dado uma recuada comparado ao ano anterior, ele continua em patamares maiores. Só que a China está ausente em função do Ano Novo Chinês. Então, passada essa semana aqui, que vai acontecer o Ano Novo Chinês, nós acreditamos que aos poucos a China vai retomando o ritmo das compras e as exportações podem ganhar seu ritmo nos próximos dias. Então, em função desse motivo, que é a ausência da China aqui no mercado, nos próximos dias a tendência é que ela volte com força aí, comprando mais carne nossa. Ô, Tainá, com a colheita de grãos aí ganhando impulso a partir dessa semana, principalmente, né? Você acha que dá para a gente esperar aí um alívio no custo de produção do pecuarista que depende de grãos? Sem dúvida, Sidney. Se o preço deu uma recuada, os produtores devem aproveitar esse momento para fazer uma compra, porque realmente os preços deram uma recuada tanto para soja, um pouco para milho. Então, é uma oportunidade para os produtores comprarem, travar preços e se programarem aí ao longo do ano. Sem dúvida, é uma oportunidade para eles pensarem e se organizarem para ao longo do ano aí para frente. Tainá, agora para a gente arrematar a prosa, né? Como é que está, em função dessa situação dos grãos aí, como é que está a situação de oferta, demanda e preço no mercado de DDG e de WDG? Sidney, o mercado de DDG está bem firme. Pecuaristas, todos os setores estão comprando DDG, então a gente está tendo uma alta demanda tanto para pecuária de corte como pecuária de leite, suinocultura, para aves também, peixes também, nós temos observado, já tem visto bastante esse mercado, até mesmo para cavalos e tudo. Então, é um mercado que tem ganhado cada vez mais espaço, mas óbvio que o carro-chefe é a bovinocultura de corte, e mesmo com essa recuada um pouco aí do milho nos últimos dias, o cenário no DDG é de firmeza, apoiado na demanda aquecida. Hoje temos aí o preço, usinas que já estão fechadas para o ano inteiro, na compra de DDG, já temos usinas que já estão abertas para o segundo semestre, então essa demanda aquecida deve continuar dando sustentação para esse mercado, que está bem aquecido, ou seja, tem ganhado cada vez mais espaço aí no setor de nutrição animal. Muito bom, mas uma alternativa para o pecuarista sempre é bom, né? Principalmente nessa época de custo apertado. Tainá, queria agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Mandar um abração para você e um abração para toda a turma boa da Scott aí. E até a próxima. Obrigada, Sidney. Obrigada a todos pela atenção. E a Scott Consultoria fica à total disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado e até. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. E daqui a pouco você volta com o fechamento do mercado do boi gordo. E vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Até já! E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que segue com preços firmes em Mato Grosso.
De acordo com a análise do pessoal da Scott Consultoria, que considera a média de todas as categorias de animais para reposição, o aumento foi de 4,3% na comparação com janeiro. No mesmo intervalo, o preço do boi gordo teve alta de 6,3%, cenário que resultou em uma melhora de quase 2% na relação de troca para o recriador e invernista mato-grossense. A melhor evolução na relação de troca, segundo os analistas, ficou com o boi magro, que possibilitou uma melhora de 3,6% no poder de compra do pecuarista. Em janeiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, era possível comprar 1,32 boi magro. E hoje o recriador consegue comprar 1,37 boi magro. A oferta de animais no estado continua limitada e a demanda segue firme, fator que deve contribuir para que os preços fiquem firmes ao longo do ano. No entanto, é bom lembrar que com os preços dos animais para reposição em níveis elevados, o ritmo das negociações deve acompanhar os movimentos do mercado do boi gordo. E vamos para mais um intervalo. Na volta, o companheiro Sidney Maschio retorna com mais informações para a gente. Não saia daí. Estamos de volta aqui com o Terra Viva DBO TV e só fazendo uma correção aí para o amigo pecuarista, hoje nós não temos o mercado do boi gordo. E na busca por carne de melhor qualidade, o frigorífico pede e paga mais por machos castrados. Mas para o pecuarista essa conta é muito complicada, por causa das perdas de rendimento e dos riscos para a saúde dos animais. Mas para quem está disposto a investir um pouco mais no produto que será levado ao mercado, uma boa alternativa pode ser a imunocastração. E quem traz as informações para a gente é o nosso editor Sidney Maschio. Sidney, é com você, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Vinícius. E se tem uma coisa que o companheiro boiadeiro brasileiro sabe já decore salteado, é o tanto de vantagens que tem em se fazer a castração do gado, né? Mas, por outro lado, ninguém também ignora o tanto que esse procedimento provoca de sofrimento para os animais, perda no rendimento e na produtividade do rebanho e também os riscos que ele representa para a possibilidade de complicações graves, né, para a saúde da boiada. A imunocastração oferece para o fazendeiro basicamente a possibilidade de se ter aí as mesmas vantagens, né, os mesmos benefícios, mas sem a parte ruim, principalmente no que diz respeito ao conforto e ao bem-estar da boiada. Pois então, para saber direito como é que isso pode ser feito, a gente tem a satisfação de receber aqui no nosso eito virtual a visita do médico veterinário Everton Carvalho, gerente técnico de bovinos da Zoetis, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de São José dos Campos, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Everton. Muito obrigado por você ter aceitado participar dessa prosa aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui no nosso rancho internetico. Obrigado, Sidney. Boa noite a todos que nos ouvem aí. E é um prazer estar aqui poder representar a Zoetis, essa empresa aí que com mais de 60 anos de experiência em saúde animal e trazendo hoje aí esse bate-papo sobre a imunocastração. Ô Everton, por que a carne dos animais castrados é de melhor qualidade do que dos bois inteiros? Vamos lá, né? Essa é uma boa pergunta, Sidney. A gente pode falar assim, depende. A castração, ela não é a solução, né, sozinha para se produzir uma carne de melhor qualidade, mas associado, né, a uma dieta, a uma nutrição, a um animal de genética de qualidade, a castração sim pode entregar uma carne superior. E por que isso acontece? Uma vez que o animal está castrado, principalmente por causa do hormônio da testosterona, né, que a gente tira a testosterona, isso muda o padrão de ganho, né, de peso do animal. O que é essa mudança? Né? Essa mudança do animal acontece que ele produz, né, deposita mais gordura do que o animal inteiro. E com esse depósito de gordura, essa carne ela tem um acabamento melhor, isso ajuda nos processos pós-mortem, né, tanto, né, de regulação de pH, de resfriamento dessa carcaça, e falando assim no nível ainda maior, o animal castrado ele pode alcançar níveis de marmoreio melhor, então uma carne de melhor aspecto, de maciez melhor e de melhor suculência. Então, o animal castrado, ele consegue entregar isso, né? A gente olhar para os programas de carne de qualidade, quase todos trabalham
ou com fêmeas, ou com animais castrados para poder entregar essa carne. Agora, Everton, fazendo uma conta assim, meio de bate-pronto, né? A gente tem uma ideia aproximada de qual a diferença de preço que os frigoríficos pagam pelo animal castrado. Opa, viva! Criança sempre é bem-vinda. O programa ao vivo é legal por causa disso, viu, Everton? Não se preocupe. Home office é uma delícia isso. O povo gosta. Mas eu estava perguntando para você se a gente tem uma ideia da diferença de preço pago pelo mercado, né, entre o boi castrado e o boi não castrado. Certo. Né, a diferença, ela existe, né? Quando a gente pega alguns programas de carne de qualidade, né, principalmente, vamos dar um exemplo, o incentivo do novilho precoce no Mato Grosso do Sul, né? Esse programa, ele consegue hoje, né, fazer aí, né, pagar até R$6 a mais por carcaça. E outros programas de qualidade também, por exemplo, como o 1953 ou Angus, né, são programas que já remuneram bem mais o produtor, né, por essa carne de melhor qualidade. E existem aquelas boutiques, né, que trabalham hoje com bois de altíssima qualidade, né, que entregam uma qualidade superior, que a gente pode ver aí remunerações até 10% acima do valor da arroba. Então, essa conta, às vezes, para o produtor é importante na hora de calcular se ele deve ou não castrar o animal dele. Quais são as outras vantagens, além da qualidade da carne, de você castrar os seus animais? A gente tem outras vantagens, né, Sidney? Que nem, por exemplo, o animal... O papai tá falando, filha, reunião. Não pode agora, vai lá com o seu irmão. Desculpa, Sidney, um imprevisto aqui na nossa entrevista. Outros benefícios, em casa, né, a gente está em casa, outros benefícios. Que ótimo. Outros benefícios, né, além, né, dessa melhoria na qualidade da carne, são melhorias também de manejo, né? Então, o manejo como o animal fica mais calmo, fica mais fácil de manejar, né? Isso facilita o dia a dia na fazenda. Então, esses benefícios de manejo são muito importantes. A gente sabe que trabalhar com uma boiada castrada, né, isso, né, a rotina na fazenda, ela fica uma boiada mais calma, mais fácil de levar no curral e também não tem os inconvenientes dessa castração convencional. Agora, para quem não conhece direito, Everton, como é que funciona a imunocastração? Vamos lá, isso é importante a gente deixar claro, né, que para não criar até um certo preconceito, falar o que é essa vacina, que castra, por que né, eu devo usar ou não. Então, na verdade, é uma vacina. O que ela vai fazer? Vai estimular o organismo do animal a reduzir a produção de testosterona. Então, ele cria anticorpos para combater ali os hormônios que, vamos dizer assim, que agem para a produção de testosterona. Então, não tem carência, não é hormônio, né, não tem problema nenhum, né, não existe resíduo na carne. Então, é exatamente uma vacina que vai estimular a produção de anticorpos para bloquear essa testosterona. Então, vai ter o mesmo efeito da remoção tradicional, né, vamos dizer assim, dos testículos, que para tornar o animal castrado. Então, os benefícios são os mesmos, que é a redução de testosterona. Agora, a imunocastração pode representar algum tipo de risco para a saúde do animal, Everton? A imunocastração, de forma alguma, ela é como se fosse uma rotina normal de aplicação de medicamento de vacina. Inclusive, a dose é bem pequena, né? É 1 ml subcutâneo, é como se estivesse aplicando aí um outro tipo de vacina, ou um vermífugo, né? Que já está na rotina do pecuarista fazer esse tipo de aplicação. O interessante é que são necessárias 2 doses. Então, faz 1 ml, de 30 a 90 dias depois, repete-se essa dose, e após a segunda dose, o animal tem efeito de castrado. Agora, basicamente assim, qual é a conta que o pecuarista tem de fazer para saber se, no caso dele, vale a pena investir na imunocastração do rebanho? Isso é uma pergunta importante. O pecuarista precisa, primeiro, entender na praça onde ele está atuando, nos frigoríficos que compram o boi dele, qual que é a remuneração pelo animal castrado. Esse é um ponto importante. A gente sabe que em algumas regiões do Brasil se remuneram mais, como o exemplo que eu dei no Mato Grosso do Sul, existe inclusive um incentivo do governo, né, para esse tipo de animal, né, que é um incentivo lá do Estado, e outras regiões onde existem ou não. Então a gente está um pouco, né, vamos dizer assim, na mão dos compradores, que são os frigoríficos, que em determinadas regiões eles remuneram mais ou menos. É importante o produtor, né, saber qual é o frigorífico que está aceitando animal castrado e quanto é a remuneração a mais por esse animal.
Tá certo, mas o mais importante, então, é o pecuarista ficar tranquilo, sossegado, que nesse método não tem risco nenhum de perda, de queda de produtividade, né, Everton? Exatamente. A gente sabe que, inerente à castração tradicional, existem alguns problemas operacionais. Tem que dar rodeio no lote, buscar boi para curar, né? Aqueles animais que vêm apresentar uma hemorragia maior e até causa de mortalidade. A gente vê alguns casos, né, de animais muito, vamos dizer assim, pesados, né? Animais aí acima de 10, 12 arrobas, a gente sabe que começa a aumentar ainda mais o risco, né, dos animais chegarem a óbito, né, por causa de uma hemorragia causada pela castração tradicional, né, e aquele todo o serviço de mão de obra, tanto de fazer a castração quanto de ficar observando esses animais, além da diminuição de ganho de peso, né, o animal acaba sentindo muito, é um processo cirúrgico, então por pelo menos aí 30 dias a gente sabe que aquele ganho de peso estabiliza, o que não acontece com a imunocastração. Então, a partir da aplicação da vacina, né, do imunocastrador, a partir da segunda dose, o animal começa a cair a produção de testosterona com efeito de castrado, né, e não tem esses, vamos dizer assim, esse lado negativo. Tá certo. Everton, queria agradecer demais a sua participação no programa. A gente está sempre com a porteira aberta. Quando tiver alguma coisa interessante, liga para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado, viu? Abração para você, abração para toda a turma da Zoetis aí. Obrigado, Cisne. Grande abraço. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom, e para encerrar a minha participação nesta função de hoje, falta só fazer a recitação do versinho caipira do dia. E para esta semana, que praticamente está sendo começada agora, né? O tema que a gente escolheu é prosa de passarinho. Então, vai ouvindo. Eu perguntei para um sabiá laranjeira que estava sentado na cumeira do meu ranchinho por que é que passarinho se sente obrigado a cantar em certas horas do dia. Ele me disse que é por motivo de alegria e não de obrigação, por poder viver livre e voar pelo céu do sertão sem outra preocupação que não seja a de apreciar a beleza que sobeja na natureza e sem nunca ter precisão de aprender o significado da palavra ambição. É isso então, gente. Vou ficando por aqui, prometendo voltar amanhã e devolvendo a vez de falar para o meu companheiro Vinícius Barra. Obrigado, Sidney. Amanhã você está de volta. Uma boa noite para você. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.